Boa tarde, queridos irmãos internautas que nos acompanham nesse instante. A nossa exposição, uma exposição partilhada com nossa amiga Rafaela, sobre o tema da superação do luto com Jesus, para uma grande dor, um grande amor. Nós iremos dividir a exposição em 4 partes. Nesta primeira parte, estarei inicialmente abordando aquela dimensão do deserto que acompanha a condição do enlutado. Rafaela, em seguida, irá falar na sua abordagem tematizada psicologicamente a dimensão da morte e do morrer. Na segunda parte, depois do intervalo que haveremos de fazer para um lanche, nós voltaremos e eu irei enfocar a glória da imortalidade. Se nessa primeira parte haveremos de tratar de como lidar com a perda, na segunda parte iremos abordar exatamente o que fazer com o resto da nossa vida. Como pensar, afinal de contas, essa vida renovada a partir da situação de ter vivenciado o luto. E estamos intitulando de Glória da Imortalidade. Rafaela irá dar a sequência, destacando no seu tema o amanhecer da imortalidade. Eis então a ordenação que iremos dar, segundo a estruturação que foi dada pela coordenação. Logo em seguida, haverá o espaço para que se façam perguntas e as devidas respostas por um intervalo de aproximadamente meia hora. Assim sendo, iremos discutir, portanto, essa passagem que intitulamos de deserto. Obviamente que o evento que nos acontece da desencarnação de um ente querido se reveste daquilo que Joana de Ângeles enfatiza como uma dor incomparável. Diz ela no livro Libertação do Sofrimento que dor alguma é comparável àquela que surge após a desencarnação de um ser querido. De fato, quem experiencia a dor, seja ela algo que nos aconteça de impacto, seja ela algo que seja anunciado por, digamos, uma doença gravosa que se arraste ao longo dos tempos, independente de qual das circunstâncias, o fato de sabermos que aquela afetividade, que aquele a quem dedicamos tudo do melhor dos nossos sentimentos e que, por algum motivo, haverá ou ocorreu de acontecer a separação, nos traz profunda dor, porque nos vinculamos à ideia de tudo que passamos e sabemos que não haveremos mais de realizar as atividades em conjunto, de ter expectativas sobre o que haveria de ocorrer na vida daquele ente querido. E aí não há dimensão possível a se estabelecer sobre qual maior dor. Aquele que perde um pai, aquele que perde um filho, aquele que perde um irmão, porque não é assim. Nós não podemos categorizar a dor de um como maior do que a outra, porque, afinal de contas, ninguém dá conta daquilo que é a ligação entre quem fica e quem parte. Aquela ligação pode ser uma ligação muito profunda, por uma amorosidade, uma ligação de muita identidade, mas também a profundidade da relação pode se dar por um apego excessivo, que não quer dizer necessariamente que haja muito de amor verdadeiro, mas há, às vezes, uma relação de dependência, há uma relação de absoluta escravização de um em relação ao outro, de modo que não podemos dizer, em face do impacto e da intensidade daquela dor, se alguém ama mais ou ama menos, mas efetivamente podemos categorizar esta dor pela forma como
este vazio existencial vai se registrar na vida da pessoa. E é isso que, em última instância, muitos associam à ideia de vivenciar o deserto, o vazio da alma, um instante de profunda solidão. Porque, afinal de contas, a ideia de saudade, ela é muito associada à ideia de solidão, de nos sentirmos absolutamente isolados daquela afetividade a quem rendíamos o melhor de nós. O apóstolo Paulo, ao abordar na carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, em seu capítulo 15, nos traz a ideia da desencarnação numa perspectiva absolutamente rica de significados. Porque em poucas passagens do Evangelho, em poucas passagens da Bíblia, encontramos tão nitidamente a dimensão da vida eterna, esplendendo na forma em que o apóstolo nos traz a elucidação neste capítulo. Porque é um capítulo em que ele inicia falando aos companheiros de crença, nos lembrando que era o próprio Cristo a ter, depois de desencarnado, aparecido a nós outros, como a maior prova, a prova inconteste da imortalidade da alma. E vinha dizendo em todas as ocasiões em que ele apareceu aos discípulos, apareceu a Madalena, apareceu nos vários eventos junto aos companheiros, com os 500 da Galileia, ele ali se apresentou. Então, se de fato havia o Cristo aparecido e sabíamos, como questionarmos a vida eterna, a imortalidade da alma e que ressuscitaríamos na forma como se apresentava a ideia de reencarnação? E diz ele na passagem de Coríntios, em seu versículo 13: e se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. E muita gente no mundo cristão ainda trabalha com a ideia da finitude diante da ocorrência daquilo que se categoriza morte e, portanto, finalização da vida. Mais adiante é Paulo, também no mesmo capítulo 15, a dizer sobre a ideia do que verdadeiramente é imortal, porque afirma ele: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual, nos lembrando, afinal de contas, que somos espíritos imortais. O que finda é a dimensão do corpo físico, mas há algo de respeito à encarnação, porque vejamos que ele nos afirma da importância desse semear na vida animal. Não é dizer existe vida animal, ele não fazia constatação, ele dizia qual a importância da vida em se expressando, semear na vida animal, para ressuscitarmos como corpo espiritual. É uma valorização dessa experiência que trazemos nós na existência corporal, como experiência de semeadura, de construção daquilo que somos efetivamente como espíritos imortais. E mais adiante é ele dizendo: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. É muito importante essa descrição, porque há no imaginário popular, há nas crenças religiosas vinculadas ao cristianismo, primeiro a ideia daquela destinação, da finitude acompanhada com um julgamento, a finitude após o desenlace do corpo físico, nos convocando a uma destinação de céu ou inferno, uma destinação eterna, ou alguns a julgar que estaremos todos dormindo para experienciar um instante de sermos despertos para a vida eterna.
um desenlace que transcorreria para muitos ao longo dos séculos. E é o apóstolo a nos afirmar que isto não ocorre, afinal de contas, porque a vida é transformação. Estamos todos sendo transformados a cada instante. Mas certamente, no desembaraço da carne, muitos haverão de estar em estado de torpor. É o que a doutrina espírita nos informa e o que recolhemos destas passagens trazidas por Paulo, porque, afinal de contas, nem todos dormiremos. Aquele torpor ou aquela situação de desconhecimento mais claro da sua realidade ocorrem para alguns espíritos ainda mais atrasados, desconhecedores das realidades espirituais, a se alastrar em algum tempo, a discorrer por algum tempo, mas efetivamente estaremos nos movendo todos, sem destinações finais, porque se fôssemos, digamos, condenados ao inferno, estaria determinado tudo o que seríamos, e aí não nos transformaríamos. Mas é o apóstolo a nos dizer: todos seremos transformados. É uma construção riquíssima trazida pelo Evangelho para refletirmos sobre o processo de evolução em que estamos todos inseridos e sobre a validade e importância dessa experiência carnal. O Espiritismo, obviamente, bebe nesta fonte preciosa do Evangelho do Cristo e é, pelo que tem de caráter consolador, porque afinal de contas é a promessa do próprio Cristo de que nos enviaria o Consolador prometido, no esclarecimento das suas próprias mensagens, porque ele afirmava: as palavras que eu vos trago são espírito e verdade. Como haveremos de tratar mais a miúde na segunda parte, o Cristo de Deus nos dizia que toda a exemplificação que ele nos trazia é para o reconhecimento de nós outros sobre a importância do Espírito que somos e para a compreensão do Espírito que somos na realidade imutável que é Deus. Deus é a verdade que Ele veio nos revelar. De modo que o Espiritismo, bebendo nessa fonte preciosa da mensagem do Cristo, nos traz a mensagem consoladora ao nos possibilitar entender como é esta continuidade da vida após a separação terrena. O Espiritismo veio dissolver essas concepções absolutamente estanques e que não era referendada, por exemplo, na explicação que passamos agora sobre o apóstolo Paulo, entre os primeiros cristãos, entre os companheiros do Cristo, a ideia de uma finalização da vida que se seria seguido por uma destinação já pré-estabelecida entre céu e inferno. Não era isso, e o Espiritismo, com sua mensagem consoladora, nos revela um processo de evolução em que transitamos pelas várias moradas do nosso Pai, conforme a rica mensagem e lição do próprio Cristo, e nos informar que a possibilidade de comunicação entre encarnados e desencarnados é exatamente a explicitação clara da continuidade da vida e também a consolação extraordinária de nos sabermos sempre vinculados aos corações que, transitando conosco na experiência carnal, por um breve instante da vida espiritual eterna, afastam-se de nós, mas que haverá de ocorrer o reencontro sublime. Eis o caráter consolador extraordinário trazido pela revelação espírita que nos consola o coração. Mas é evidente que haveremos de
nos impacta muito sobre a possibilidade de que esta dor profunda causa, evidentemente, impactos nos dois planos da vida. Porque, conforme nos é explicitada na questão 936 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta, e as entidades superiores, os espíritos que ajudaram na codificação espírita, nos respondem. Diz na pergunta Kardec: como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? E as respostas dos espíritos amigos: o espírito é sensível às lembranças e às saudades dos que lhes eram caros na terra, mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e confiança em Deus, e, por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez a sua reunião com Ele. Vejamos, o Espiritismo é fonte de consolação ao nos proporcionar a comprovação, afinal de contas, da continuidade da vida e a possibilidade de comunicação entre os dois planos da vida. Mas também é um chamamento à nossa responsabilidade, para identificarmos na dor, tal como a vivenciamos, um elemento capaz de causar dor aos nossos entes queridos, aqueles a quem nos afeiçoamos e dizemos: eu não aguento viver esta dor tão impactante, e se desespera, cai em grande revolta, e nos é trazido pelos Espíritos na revelação de que esta forma de irresignação, de revolta, esta dor absolutamente desarrazoada, ou seja, desassociada da razão que nos é apresentada, ela toca penosamente a estes nossos queridos que estão no plano espiritual, porque vem nesta dor assim vivenciada exemplificação de falta de fé no futuro e de desconfiança no Deus todo amoroso e bom que nos preside a vida. E desta forma haverão de sentir penosamente que estamos nos afastando do reencontro prometido, porque estamos ficando cada vez mais encarcerados na materialidade, em observar a vida apenas pelo que registramos na vida carnal e nos afastando, talvez, como é dito na mensagem, de uma reunião com Ele, afastando-nos desta reunião, tornando mais distanciada esta reunião, porque exatamente agimos em desacordo com toda a misericórdia divina que nos convida à compreensão exatamente da realidade que somos, espíritos imortais a caminho da luz. E é Joana a nos trazer lições sobre essa constatação. Ela diz e enfatiza: saibamos, nossos pensamentos emitidos os fazem sofrer ou os alegram. A forma como lidamos com a dor do luto afeta os nossos queridos no plano espiritual. Mas às vezes não pensamos assim, não temos essa ideia, só olhamos para a nossa dor e não imaginamos a dor que muitas vezes causamos naqueles queridos do nosso coração. E dizemos, efetivamente, é impossível lidar com essa dor. Mas saibamos,
que eles choram ou se alegram de acordo com a percepção da forma como lidamos com essa separação. Imaginemos se fôssemos nós a estarmos desencarnados e eles aqui, e víssemos aquele que amamos tanto e que queríamos que fosse feliz e que realizasse os seus sonhos, e o víssemos perdido, sem interesse pela vida, desencantado, revoltado contra Deus. Afinal de contas, o nosso destino é ir em direção à luz. Quanto mais revolta, quanto mais nos colocamos contra toda a beleza que é Deus, mais nos distanciamos deste reencontro. Se fôssemos nós lá, diríamos: filhinho amado, meu pai, minha mãe, o amor, o afeto a quem deixamos, retome a esperança, retome o contato com a vida, busque a união com o divino, porque se fizeres isso, ireis me encontrar, e desta forma haveremos de atender a esta observação de Joana em nos dizer: saibam, os nossos pensamentos os fazem sofrer ou se alegrar. E diz mais: não buscais evocá-los, no sentido de que às vezes a gente diz: mas eu quero que ele fale comigo, eu quero que ele me dê notícias. Tem gente até que recebe notícias, mas que logo em seguida diz: mas eu quero outra, eu não estou satisfeito com essa notícia que eu recebi, e já quer outra. Quer que aquele espírito não faça absolutamente nada, fique colado em você, mandando toda hora as suas observações, quem sabe se materializar para nos dar abraço, nos acompanhar nos eventos tal como ocorria antes. Lembremos-nos, ocorreu a desencarnação, esta separação por nós ou por ele, ou por nós e ele, haveria de ocorrer na programação de nossas vidas, e é exatamente para nos trazer de alguma forma uma lição a nós e a eles. Não buscais evocá-los, porque alguns espíritos não haverão de estar em condições de mandar mensagens. Haverá circunstância em que esses espíritos não estão em condições, e eles se inquietam, eles sabem dessa necessidade e dizem: pelo amor de Deus, eu quero ir dar uma mensagem, mas eles não podem, por alguma circunstância que não está ainda na compreensão nossa. Entendamos, talvez seja um instante de vivenciarmos a solidão e aprendermos com ela. Mas aí nós exigimos: eu soube que fulano teve uma carta recebida e tal, mas eu não recebi, e se incomoda. Ao invés de perceber naquela carta que alguém recebeu um elemento de explicação e de explicitação da imortalidade da alma e tudo mais, dizer: mas por que eu não recebi? A confiança em Deus nos faz perceber que muitas vezes, se não o recebemos, é porque nisto existe uma lição a ser aprendida por nós e pelo nosso querido ou a nossa querida. Confiemos em Deus. Diz Joana: envolve-os em preces. Muitas vezes nós não percebemos o valor da prece. A prece é uma extraordinária consoladora. As vibrações que resultam de uma prece amorosa dirigida a alguém, e às vezes o fazemos em direção a um espírito encarnado, e quando o fazemos com toda a intenção de auxiliar esse espírito encarnado, ele percebe. Ou não é assim quando vamos aqui à sala do passe e em oração pedimos um auxílio, e aquele outro coração amigo absolutamente desejoso de transmitir todas as boas energias provindas do plano espiritual em bênçãos e auxílio àquele coração amigo, nós não nos sentimos refrigerados pelas bênçãos que nos chegam
Imaginemos os nossos queridos, onde eles estejam, no plano espiritual, em situação de pura luminosidade, ou no plano espiritual, enfrentando ainda algumas dificuldades, seja em qualquer condição, essa oração chegará como um abraço, um beijo. É assim que se recebe as vibrações amorosas, da mesma forma como às vezes nós sentimos uma paz, um refrigério na alma, e dizemos: que coisa boa, eu pensei em fulano, o nosso ente querido que está no plano espiritual, e me veio uma sensação tão boa. Foi ele mandando um beijo, um abraço, se não estivesse presente, mandando de onde pudesse um abraço, um beijo, uma oração, e nos sentimos reconfortados. Envolve-os em preces, mas não em preces de agonia, de revolta, dizer: oh meu filho, como eu sofro, por que você se foi? Cobrando dele porque ele se foi. É lógico que não é isso a prece que irá abastecê-lo de energias vitalizadoras, mas aquela que diz: meu amor, minha querida, meu querido, como eu sou agradecido ao Pai por você. E essa energia, feito um abraço saudoso, emotivo, o reabastece. De onde ele estiver, recebe aquele refrigério na alma. Digo-vos, por assim saber, do meu filho, cultivas a fé e a confiança na imortalidade da alma, diz Joana, não há morte. E ela fala mais: neste instante aguarda um pouco, enquanto orando a prece te luarize a alma e os envolvas no rumo por onde segue. Olha que coisa magnífica. Aguarda um pouco. Estás exasperado? Aguarda um pouco. É instante de, com as preces, nos envolvermos em confiança, sabedores de que nos aguardam eles, os nossos queridos. Diz mais Joana: não te imponhas mentalmente com altas doses de mágoas, com interrogações pressionantes, arrojando na direção deles os petardos vigorosos de tua incontida aflição. É o esforço por encontrar resignação. E diz mais Joana: liberta-os. Eles prosseguirão contigo, preparar-te-ão o reencontro, aguardar-te-ão. É a confiança plena. Haverei de registrar aqui, mais adiante, sobre essa questão da liberdade e como isso me foi registrado em relação à desencarnação do meu filho. Falaremos sobre isso mais adiante. Mas falávamos que a experiência do luto é semelhante à ideia do deserto. A ideia do deserto nos encontra numa seguinte perspectiva: sempre que imaginamos o deserto, devemos ter a ideia da sua representação nos escritos bíblicos, no Novo e no Velho Testamento. A primeira ideia associada ao deserto é a aridez, a infertilidade. Assim se apresenta nas passagens em que João Batista vai pregar no deserto, na absoluta aridez, porque era a representação dos corações humanos, áridos, endurecidos para a recepção da mensagem, a mensagem divina. E a ideia de que esses corações endurecidos são inférteis, incapazes ainda de germinar, conforme a explicação do Cristo na sua parábola do semeador. Aqueles territórios do nosso coração em que se lança semente e não se prospera, não germina, porque os corações são endurecidos. Essa ideia do deserto acompanha as várias passagens evangélicas. Mais adiante, a ideia da escassez. Oscar já me afirmou estar limitado no tempo. Eu vou esperar um pouquinho mais para terminar essa passagem. A ideia da escassez.
Porque estamos diante do deserto, e o deserto é o momento em que nos encontramos despidos daqueles elementos com os quais construímos os nossos sonhos. É o instante do deserto. A vivência do deserto nos coloca pela dor, pela vivência da dor, numa ideia de que nada mais tem importância. Mas essa ideia também é a ideia do encontro com a simplicidade. É exatamente no momento de escassez em que as coisas materiais já não assumem a importância, a vida, em que há um encontro com a simplicidade. E nos lembremos do Cristo a nos dizer sobre o primeiro passo em direção ao reino de Deus. Dizia: bem-aventurados os pobres pelo Espírito, os que são simples e humildes, porque este é o primeiro momento. A conquista da humildade é o primeiro passo em direção ao reino de Deus. Então é na escassez do deserto que encontramos figurativamente a ideia da transição que deve operar em torno de nós para nos destacarmos dos outros elementos da vida, indo em direção à simplicidade, que é um encontro de nós mesmos. Depois, os escritos bíblicos nos convocam a uma reflexão da escravidão e da liberdade. Transitar no deserto é transitar da escravidão para a liberdade. É assim que o povo liberto do Egito haverá de transitar pelo deserto até encontrar a terra prometida. Esse trânsito pelo deserto é um momento de grande importância na nossa vida, porque vamos decidir, como muitos dos judeus, 99% daqueles que saíram do Egito, no registro bíblico, não chegam à terra prometida. E não chegam porque desertam nas provações. Mas há o registro de que alguns chegaram, fizeram o trajeto, que é o convite para nós outros, porque nos disse o próprio Cristo: muitos são os convidados, mas poucos os eleitos, porque haverão de escolher transitar pela porta estreita, e aqueles que, encontrando na largueza dos horizontes desérticos um caminho para a deserção, haverão de não encontrar a porta estreita. Mas então o deserto, se estamos passando pelo momento do luto, devemos pensar: é uma oportunidade de sair da escravidão, das nossas ilusões, para a liberdade da compreensão da palavra divina. E depois, o deserto é associado à ideia da tentação e da prova. Foi assim que no registro o Cristo sofreu a tentação. E é assim que é registrado em outros momentos, porque o próprio povo judaico, como registrávamos, experienciou na sua transição pelo deserto todas as provas, só que eles caíram, o Cristo venceu. E este é um convite, e este é um chamamento para nós outros. Mais adiante, devemos pensar esse deserto como um instante da transformação para o despertar. Foi por isso que João Batista vai para os espaços desérticos pregar naqueles corações endurecidos e fazê-los despertar para a realidade divina, até o instante em que, trazendo os seus discípulos, dentre eles 2, André e João, para apresentá-los àquele que verdadeiramente era maior do que ele, o Cristo de Deus. Então, diante desses instantes de transformação para a autodescoberta, o despertar de nós mesmos, haveremos de ter o encontro com a bênção, que é o próprio Cristo de Deus, das paisagens desérticas, porque nas várias promessas realizadas nos escritos proféticos de Isaías, por exemplo, falava-se da transformação
que haveria no deserto, em que o deserto haveria de se transformar num espaço de grande frutificação. O deserto haveria de se transformar num jardim. Era a promessa de que do deserto encontraríamos a mensagem poderosa do Cristo como fonte viva, e esta promessa é o registro maior que devemos trazer do deserto. Joana nos afirma sobre Paulo, nesta representação do deserto, que a sua viagem foi para dentro, foi para a necessidade do autoencontro, do redescobrimento, da reidentificação com a vida, do retorno aos sagrados objetivos existenciais que desprezara até aquele momento. Se foi para Paulo, pode e deve ser para nós outros, porque ela diz para nós: nesse deserto, numa caminhada silenciosa e demorada, surgem os tesouros da reflexão, do entendimento dos valores espirituais, da necessidade de ser pleno. E aí, diante da constatação, vou pedir 5 minutos, eu desconto na próxima, Oscar. Há nesta vivenciação do deserto a ideia de que temos dores que são mais acerbas, porque existem lutos especiais. E o luto, associado, por exemplo, à experiência do suicídio, é um luto todo especial e difícil de ser vencido, porque ele é impregnado pela culpa. Certamente Rafaela vai tocar nesses aspectos mais significativos na dimensão psicológica, porque aquele que vivencia uma dor da perda associada ao suicídio haverá de dizer: o que é que eu poderia ter feito? E esse carregar a culpa do que poderia ter sido feito transforma esse luto num luto especial. Mais adiante, a reflexão de que o aborto, porque o aborto faz carregar também, até para aqueles abortos que não são provocados, mas há uma censura, há uma cobrança da sociedade, e essa autocensura é difícil de ser vivenciada. O outro luto especial é o de desaparecido, porque imaginemos alguém nosso desapareceu, as pessoas dizem morreu, mas não encontra o corpo, e aquilo nunca se verifica, e nós ficamos entre a dor da perda e da esperança que nunca se concretiza do reencontro. É um luto muito especial, muito difícil. Há aquele luto do assassinato, e quando aquele que perdemos por uma ação violenta, por um assassinato, essa dor é mais difícil ainda de ser trabalhada, porque ela é carregada também por um outro sentimento, que é a vingança. Então temos que lidar com essas duas dimensões, a perda do ente querido e a ideia de vingança. Então é um trabalhar muito mais intensivo nessas dores. Mas a grande psiquiatra Elizabeth Kübler-Ross, ela enfatiza essa vivência do luto em 5 dimensões fundamentais. Não que necessariamente nós trabalhemos essas 5 etapas, que necessariamente temos que vivenciar essas 5 etapas, mas são 5 etapas que ao longo da nossa evolução espiritual, em última instância, vivenciamos. Porque em algum instante o luto se faz carregar por uma resposta que se traduz em negação. E nós dizemos: não morreu. Tem casos em que a pessoa passa pelo enlutado e diz: e fulano, aquela pessoa que tinha desencarnado, a pessoa não sabe que desencarnou e diz a pessoa: e fulano, está bem, e responde como está bem, porque a vida dela, ela quer negar aquela situação. Não, eu não aguento isso não está acontecendo, eu vou dormir para ver se acordo, e a realidade muda. Lógico que isso não pode se operar ao longo do tempo, porque a própria realidade nos chama à reflexão, mas há aquele momento em que temos raiva, dizemos: isso não pode acontecer, por que comigo? É aquela outra pergunta tão forte, e dizemos: isso não pode acontecer, isso é injusto, e queremos cobrar de Deus, e temos raiva de Deus, porque dizemos: isso não devia, tem tanta gente que podia desencarnar, como se a desencarnação fosse um castigo. Aí dizemos: tanta gente deveria desencarnar, e ele que é tão bom, ou ela que é tão bom, ele é tão jovem, tem gente que já está com 90 anos, podia morrer e não morre, e morre é
é esse que é mais jovem, né? Então nós fazemos isso porque queremos ser Deus, queremos ser melhor do que Deus, queremos ter a verdade e desconhecemos que a verdade está com Deus. E há aquela outra situação de barganha, muito comum. Por exemplo, eu já fui católico e eu sei disso, a vivência disso. A gente passa por uma dificuldade, aí diz, vou fazer uma promessa. Aí começa a dizer, olha meu Deus, se for assim eu vou andar a pé até não sei o que, de joelho até não sei onde e tal. Como se isso fosse algo importante do ponto de vista espiritual para vivenciarmos, e queremos barganhar com Deus, dizer, olha, você me dá isso que eu dou aquilo. Olha só que coisa maravilhosa, né? Eu quero esse emprego, eu quero esse namoro, eu quero não sei o que, e também quero que fulano não morra. A gente está diante de um grande sofrimento, que a pessoa querida nossa está no hospital, entre a vida e a morte, e dizemos, vamos combinar aqui, eu sou capaz de fazer, doar, não sei o que tal, e você me garante essa pessoa amiga. Olha que coisa fantástica, essa intimidade e essa coisa de achar-se em condição de negociar com Deus. Passamos pela depressão. Vamos ainda falar mais sobre isso, porque a depressão não é um estado necessariamente obrigatório, mas muitos o passam. Porque a dor, o luto, se faz acompanhar por uma tristeza. Essa tristeza mal trabalhada vira melancolia. E essa melancolia mal trabalhada vira depressão. E a depressão é aquele estado da alma em que obscurecemos a realidade, em que nos percebemos distanciados de tudo que nos envolve em oportunidades, em chamamentos, em convites à vida, e dizemos, não quero mais viver. Chegamos mesmo a desistir da vida, chegamos mesmo em pensar em tirar a própria vida. Mas haveremos de superar, esperemos, e em fazendo isso nos encaminhamos para a última etapa, que é a da aceitação. Aceitação é um instante em que, já reconfortados na ideia, e particularmente para aqueles que vivenciam a religiosidade, que se inclinam diante do Todo-Poderoso e que confiam e que se alimentam da fé, da esperança, e desta forma dizem, meu Pai, vivenciei a dor, e essa dor profunda penetrou em mim e caí no abismo de mim mesmo. E esse abismo de mim mesmo, Senhor, era tão profundo que transitei da raiva até as inconsequências todas de pensar desistir da vida. Mas despertei do deserto aonde me encontrava e vi um jardim florescer em convites do Cristo de Deus, o teu Filho amado, a nos chamar, vem a mim, filhinho, vem a mim, eu te trago a consolação, eu sou o caminho para a verdade e a vida em abundância, onde te aguardam os amores provisoriamente afastados do teu coração. Vem, filhinho, eu te convido. Aceitemos o convite do Cristo. Voltaremos para tratarmos sobre a vida renovada, valorando o instante que nos foi ofertado pelo Pai. Grato sempre, Senhor. Assim seja.